Mas vamos retornar aqui. Ali em janeiro de 2020, todo mundo na expectativa para a implementação do juiz de garantias. Tinha um tempo ali previsto pela lei, que não sei se era 90 dias para ser implementado, né, que os tribunais teriam que implementar. Aí veio o ministro Luiz Fux, na época então presidente do Supremo, e suspende a vigência da implementação do juiz de garantias. Quais prejuízos isso trouxe, né? Como isso impacta na sociedade, nos julgamentos dos processos, até na organização mesmo dos tribunais? Qual o maior prejuízo que se tem com essa suspensão dessa vigência? Pois é, como eu disse, havia um desejo antigo da gente implementar o Instituto no nosso ordenamento, justamente porque é provado que é uma forma de trazer mais garantias para a imparcialidade, por tudo que eu falei ali, dos estudos da psicologia social, por terem equiparados aqui nos nossos países vizinhos na América Latina. Tem experiência no Chile, que é uma experiência muito bem sucedida com o juiz das garantias lá. Então, se aguardou muito, se comemorou de ter passado ali junto no pacote anticrime, que era um pacote, né, punitivista, que previa ali aumentos de pena, mas que já estava previsto no nosso projeto de lei do Código de Processo Penal, do novo Código de Processo Penal. Então, o juiz das garantias já estava presente lá no projeto de lei que tramita no Senado hoje, do nosso novo Código de Processo Penal. Então, quando houve a decisão, a suspensão da vigência dos dispositivos legais, isso causou uma revolta muito grande, porque se comemorou, se aguardou a sua implementação. Antes da decisão do ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli, na condição de ministro presidente, durante o recesso, também proferiu uma medida cautelar, apenas estendendo o prazo de vacácio da lei, para que fosse possível organizar ali por 6 meses o judiciário para estruturar a implementação do Instituto. Então, isso gerou uma sensação de arbitrariedade, por conta foi uma lei aprovada pelo Poder Legislativo, e principalmente porque essa medida não foi levada a julgamento. Então, o ministro Luiz Fux deixou a presidência agora, essa semana, a ministra Rosa Weber, inclusive a terceira mulher a se tornar presidente do Supremo, numa história de mais de 130 anos. Ele deixou a presidência sem levar a julgamento. Ele é relator, ele pode liberar para julgamento, e a ministra Rosa pode efetivamente pautar para que, ao menos, o Pleno possa referendar ou cassar essa decisão, para que a gente tenha uma decisão colegiada sobre uma medida que foi monocrática, né, tomada, que a gente costuma chamar de uma canetada, por um ministro individualmente, né? Então, o prejuízo é justamente esse, de que havia essa expectativa de trazer mais uma garantia para resguardar a imparcialidade. A lei, o Instituto prevê uma nova causa de impedimento judicial, que é justamente essa separação, a proibição de que o juiz que atua na fase de inquérito, que ele possa atuar também na fase de instrução e julgamento. Então, a gente sente que a gente ainda está capengando em termos de imparcialidade judicial. Cabe aí, então, à ministra, a nova presidente, Rosa Weber, pautar esse julgamento da liminar, né? Porque a gente sabe que tem um históricozinho assim do ministro Fux de, em alguns momentos, deixar um processo muito tempo parado, né? Ele suspende ali, né, através de uma liminar, e deixa ali um tempo, né? Foi assim com auxílio moradia, né? Demorou demais daquilo ser pautado novamente no plenário. E há uma chance real da ministra Rosa Weber pautar essa liminar? Precisa de uma atuação do relator anterior. Ele precisa liberar aquele processo para julgamento. Então, é como se ele falasse assim: presidente, esse processo está pronto para ser julgado. E aí a presidente do Supremo, é quem detém o controle da pauta de julgamento do Pleno. Ela define, hoje eu vou chamar para julgamento dentre os diversos milhares de processos que estão liberados, estão prontos para serem julgados, ela vai lá e escolhe quais, né, escolhe ali, define a pauta de julgamentos do Pleno. Então, o ministro relator, ele precisa liberar para julgamento, vamos colocar a mesa da presidência para que ela possa efetivamente pautar. Não acredito que haja essa esperança. A gente torce, né, os institutos se organizam, inclusive eu sou coordenadora-chefe do Departamento de Ações perante os Tribunais do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, IBADPP.
Nós participamos das audiências públicas, então o Fux convocou audiências públicas sobre esse tema, nós participamos. E, então há uma intenção dos institutos pressionarem para que efetivamente seja levado a julgamento e a gente possa ter uma definição. Eu sou professora de processo penal da Universidade Católica de Brasília e eu chego na sala de aula e os alunos perguntam, então, e o juiz das garantias? A gente fala, não sei o que vai acontecer. A gente não sabe, a gente precisa de uma definição. Até para que o próprio Poder Judiciário se organize. Porque, eu falei, vai haver uma separação das competências criminais. Então, na comarca que tem apenas um juiz, né, como é que vai funcionar? Pode haver um rodízio entre juízes das comarcas, né, para que um seja o juiz das garantias de todas as comarcas e o outro seja o juiz da instrução ali daquele grupo de comarcas. Então, o Poder Judiciário precisa se organizar e a gente precisa ter essa definição. Qual foi o entendimento das audiências públicas que Fux convocou sobre esse tema? Qual é a tônica das entidades que participaram ali daquele processo? É de que o juiz de garantias ele precisa ser mantido? Nós vimos como muito favorável para o juiz das garantias, as exposições foram muito boas, os institutos se dividiram para que cada um abordasse um aspecto e trouxesse o quão relevante é a implementação do Instituto para o nosso ordenamento, mas também tem um grupo, que justamente os grupos que ajuizaram as ações, as ADIs, como associações do Ministério Público, tem algumas associações da magistratura também, que são contra a implementação do Instituto e abordam primeiro questões formais para alegar a inconstitucionalidade, como, por exemplo, não houve um estudo de impacto econômico dessa legislação, abordam questões financeiras, né, da falta de recursos, né, das dificuldades de um país em crise, mas que a gente vem tentando superar esses argumentos no sentido de que o que vai haver é uma separação. Não necessariamente precisa se criar novos cargos. Um juiz que antes atuava nas duas fases, agora a gente vai pegar um outro juiz e separar. Um vai atuar numa fase e o outro vai atuar noutra fase. Não necessariamente isso vai impactar gastos, né? Uhum. E mesmo que fosse, mesmo que gerasse gastos, né? O judiciário precisa e tem condições de se equipar para promover garantias, para promover direitos fundamentais. Inclusive, nesse tempo, entre o período que a lei, né, essa norma foi suspensa até agora, muito provavelmente os tribunais já discutiram como vão se organizar, né? Caso essa suspensão caia e o juiz de garantia seja implementado. Sim, o próprio Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de estudos para entender, na época da primeira decisão que foi proferida pelo ministro Dias Toffoli, ele determinou a criação desse grupo para entender, para implementar mesmo, criar resoluções, né, voltadas à implementação do Instituto. Então, eu acredito que nós estejamos prontos para fazer valer o nosso juiz das garantias.